Agora são 7h15. A Anistia Internacional lançou nesta terça-feira a Ação Brasil para Todo Mundo, em que recomenda a revogação do decreto das armas editado pelo presidente Bolsonaro. O decreto, só para lembrar, facilita o porte de arma para alguns profissionais, por exemplo, advogados, políticos, caminhoneiros, jornalistas, né? Esse decreto permite a qualquer cidadão comprar, inclusive, um fuzil. E a gente vai falar sobre este assunto com a Jurema Werneck, ela que é diretora executiva da Anistia Internacional. Olá, Jurema, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Jurema, bom, a gente viu aí que 14 governadores também, né, pediram nessa terça-feira, assim como a Anistia Internacional, a imediata revogação desse decreto, né, das armas, e as ações também da fabricante Taurus, não sei se você chegou a acompanhar, subiu bastante na Bolsa de Valores e, segundo a empresa, já existem aí na fila 2.000 pessoas querendo comprar o fuzil, né? O que você pode falar para a gente, Jurema, em relação a essa questão, né, da indústria armamentista aqui no Brasil, em relação a esse decreto do Bolsonaro e quais as consequências para os brasileiros, né, essa ampliação indiscriminada do uso de armas? Olha, nós vimos pelos jornais na semana passada, quando o decreto foi editado, né, uma declaração do ministro da Justiça, lembrando que esses decretos de armas não têm nada a ver com segurança pública. Eu acho que o que o Brasil está reivindicando é segurança pública. Um especialista no tema falou que colocar mais armas em circulação como medida de segurança pública é a mesma coisa que apagar fogo com gasolina. Né? Eu acho que o decreto, essa flexibilização, do porte e também da posse de armas, vai colocar mais risco à vida das pessoas. E tem grupos em particular que vão ficar muito mais vulneráveis. Os jovens negros, que são as principais vítimas de assassinato no Brasil, e nós da Anistia Internacional vimos apontando isso desde 2014, com a campanha Jovem Negro Vivo. As mulheres, há que lembrar que as taxas de feminicídio crescente falam de crimes que acontecem dentro de casa, onde as armas vão estar, mais armas à disposição, é maior risco para as mulheres de serem assassinadas em caso de violência doméstica, em caso de, mais casos de feminicídio. As crianças também podem aumentar a sua vulnerabilidade. Nós vemos no exemplo dos Estados Unidos, não é? Em que nos estados onde há mais flexibilidade do porte de armas, da posse e porte de armas, as crianças têm tido taxas crescentes de acidentes relativos à presença das armas, inclusive de mortes. E, infelizmente, as crianças negras estão na lista das principais vítimas. O que nós queremos apontar com esse decreto precisa ser revogado, porque a população brasileira precisa de medidas efetivas de inteligência, de prevenção, de controle da circulação de armas, de critérios rígidos e bem fiscalizados sobre quem vai ter acesso às armas. Queremos que se volte aos critérios de pessoas maiores de 25 anos, pessoas que não têm antecedentes criminais, que não têm antecedentes de problema de saúde mental, nem de abuso de drogas e álcool. Ou seja, queremos que volte aos padrões do Estatuto do Desarmamento, ou que se melhore os padrões do Estatuto do Desarmamento. Porque é preciso destacar para a população que, enquanto com a vigência do Estatuto do Desarmamento, muitas vidas foram salvas. É verdade que a situação da segurança pública é um problema complexo e que precisa de outras medidas. E certamente colocar armas em circulação, colocar fuzis em circulação, não é bom para a população. A Anistia Internacional não se pronuncia em relação ao comércio, os interesses comerciais, os interesses de lucro por trás disso. Nosso interesse, nossa visão, nosso pronunciamento é pelos direitos das pessoas, pelo direito à vida das pessoas, pelo direito à segurança pública. E é em relação a isso que nós lutaremos para preservar. Exato. Jurema, você citou aí crianças, os negros, as mulheres, né, que realmente podem ser vítimas, né, inclusive dessas armas. E a gente poderia acrescentar os indígenas, os quilombolas, a luta pela terra também vai se acirrar, né? Exatamente.
outras medidas paralelas, a gente tem que analisar a presença das armas no contexto em que o presidente Bolsonaro produz outras medidas de vulnerabilização da população. Como você bem disse, povos indígenas, comunidades quilombolas, pessoas quilombolas estão em alto risco. A lentidão, o descaso e principalmente os retrocessos em relação à demarcação da terra, à titulação da terra e à preservação da terra está aumentando a vulnerabilidade e os riscos dessas pessoas. De 2016 a 2017, houve um aumento de 350% dos assassinatos de lideranças quilombolas. As lideranças indígenas vêm denunciando e recentemente estiveram nas ruas aqui em Brasília, denunciando os riscos que estão correndo. A Anistia visitou também recentemente territórios indígenas na Amazônia, aqui no Brasil. O que vimos já estão acontecendo invasões, já estão acontecendo derrubadas de mata, já estão acontecendo ameaças a pessoas indígenas que vivem no seu território, inclusive nos territórios demarcados, como pudemos ver lá na Amazônia no mês passado. Ou seja, são muitos riscos. Nós temos certeza que o governante, a responsabilidade do governante é preservar a vida das pessoas e não fazer, como citando novamente aquele especialista, não é possível que o governante edite medidas que se propõe a colocar mais fogo no incêndio que precisa de controle, um incêndio que precisa ser extinto com inteligência, com medidas de preservação da vida, que é o caso da segurança pública. E Jurema, eu vi que vocês solicitaram uma audiência, né, com representantes do governo atual. Como é que está essa questão? Vocês conseguiram ser recebidos ou não? Nós solicitamos uma audiência com o presidente da República e, diga-se de passagem, a Anistia Internacional tem solicitado audiências com o presidente da República há décadas, desde que está atuando no Brasil. Mas dessa vez, de forma inédita, o presidente Bolsonaro disse que não vai nos receber, né? Mas sim, também solicitamos audiências com seus ministros e acreditamos que vamos ser recebidos. Temos algumas confirmações, alguns ajustes, seremos recebidos no Ministério dos Direitos Humanos por um secretário. A ministra Damares disse que não vai poder nos receber, mas indicou um secretário. Também temos expectativa de sermos recebidos por outros ministros. Mandamos mensagem para a ministra da Agricultura, para o ministro da Justiça, para o ministro secretário de Governo, para o ministro da Casa Civil, para a ministra dos Direitos Humanos. Até o momento, temos confirmado uma reunião no Ministério dos Direitos Humanos. Mas o principal que eu queria dizer é que estamos em Brasília nesses dias, estaremos em Brasília até o dia 23 e ainda estamos à disposição do presidente da República para que ele ouça as preocupações da Anistia Internacional e também as nossas recomendações. O que nós buscamos nesse diálogo com o presidente, com o governo federal, é oferecer alternativas para responder aos deveres de direitos humanos que o Brasil tem. E, afinal de contas, o Brasil que a gente quer é um Brasil para todo mundo. Não queremos um Brasil com mais armas, um Brasil com mais morte, que é o que, infelizmente, essas medidas propõem. Tá certo, Jurema. A gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você. Um abraço. Obrigada. Obrigada. Falamos aqui com a Jurema Werneck, ela que é diretora executiva da Anistia Internacional Brasil.